Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Les saludos a todos, a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Liste. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, que a gente começa pontualmente 1 hora, né? Eu vejo ali o pessoal de Pimenteiras no IPTV. Imagino que os outros polos cheguem depois, né? Porque às vezes é complicado começar pontualmente 1 hora, né? Tá ali 1 hora na escola já aposto, mas aqui a gente começa, né? E o pessoal que assiste aula pelo YouTube também, né? Meus cumprimentos e aos colegas professores, às colegas professoras que acompanham vocês nessas aulas que são transmitidas pelo canal Educação, tá? Satisfação enorme. Bom, nesse mês de setembro, nós começamos a trabalhar os imperativos em espanhol. No mês de agosto, nós trabalhamos o presente do subjuntivo, que é um assunto tranquilo. Comparando com o português, é muito próximo à conjugação, né? Então, não é um assunto complicado para a gente. E, na sequência, nós começamos em setembro, agosto, subjuntivo em setembro, nós começamos os imperativos. Já que o imperativo ele é derivado do subjuntivo, do presente do subjuntivo. Então, uma coisa vem da outra. Veja como foi a organização. Começamos pelo subjuntivo, para depois irmos para o imperativo, já que o imperativo deriva do presente do subjuntivo. Pessoal de Baixa Grande, de Ribeiro Galhoto, né? Pessoal de Ribeiro Galhoto, boa tarde, né? Nós começamos o imperativo no mês de setembro pelo imperativo negativo, porque o imperativo negativo, quando você dá uma ordem negativa em espanhol, a forma do verbo deriva completamente do presente do subjuntivo. Então, nós começamos pelo negativo por essa razão, que ele deriva completamente, totalmente, do presente do subjuntivo. E aí, na semana passada, nós trabalhamos o imperativo afirmativo, né? Que não deriva totalmente do presente do subjuntivo. Há duas formas no imperativo afirmativo que derivam de outros... Tem outras origens, como é o caso da segunda pessoa tu. A segunda pessoa tu, no imperativo afirmativo, deriva do presente do indicativo sem o S. Eu conjugo o verbo até a segunda pessoa, por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, tiro o S, aí fica canta, imperativo afirmativo. Subir, eu subo, tu subes, tiro o S do indicativo, né? Tu subes, aí fica sube, imperativo afirmativo. E a forma da segunda pessoa vosotros, que é um pronome usado na Espanha, eu repito isso aqui sempre, né? O vosotros é o vós da língua espanhola e usam os espanhóis. Na América usa-se ustedes no lugar de vosotros. O imperativo do vosotros deriva do infinitivo. Troca-se R por D. Cantar, cantado, beber, bebedo. Muito bem. A gente viu isso semana passada, trabalhamos interpretação de texto, né? E hoje nós vamos conhecer o imperativo irregular, o imperativo irregular para a segunda pessoa tu. Imperativo afirmativo para a segunda pessoa tu. E aí vamos trabalhar interpretação de texto e vocabulário. É esse o nosso roteiro de hoje, tá bom? Então vocês me acompanhem, a gente vai para a lousa, para o monitor, para o quadro. Está aqui o nosso roteiro de aula, o objeto do conhecimento da imperativo afirmativo irregular e interpretação de texto, os objetivos de aprendizagem, da teoria à prática, resolução de questões, que é uma prática nossa que a gente sempre resolve questões. Eu nunca trabalhei com vocês aqui uma aula para a gente não resolver questões, né? E muitas questões, porque é assim que a gente aprende na prática, né? A gente vê a teoria e vai ali para a prática, tá?
Então, professor, professora, vocês, meninos, meninas, chicos, chicas, o nosso conteúdo de hoje é esse. Imperativo afirmativo, né? E irregular. Cadê? Aqui. Deixa só eu corrigir aqui. São 2 R's, né? Vamos lá. Alguns verbos presentam irregularidades em la segunda persona de singular, em imperativo afirmativo. Mira la tabla e escreve frases informales, tá? Vou traduzir para vocês, mas eu acho que é fácil de compreender. Ele diz aqui em cima: alguns verbos apresentam irregularidades na segunda pessoa do singular. Então vamos lembrar, isso a gente sabe, mas é só para a gente ter certeza, né? Que a segunda pessoa do singular, qual é mesmo? Segunda pessoa do singular é tu, né? Então, alguns verbos apresentam irregularidades na segunda pessoa do singular no imperativo afirmativo. Olhe para a tabela, mira la tabla, olhe para a tabela e escreva frases informais. A gente não vai escrever frases informais, né? Apareceu isso aqui, que é o comando de um exercício. Então, a gente não vai escrever essas frases, mas a gente vai praticar outra forma de exercício, tá bom? Uma coisa que eu sempre repito nas minhas aulas para vocês é que fartura do Piauí, boa tarde, pessoal. O pessoal tá chegando para a aula. Fartura, Pimenteiras, Ribeiro Galhoto, né? Galhoto, tá, meu... O YouTube tá em cima do resto do nome ali. Bom, mas uma coisa que eu falo para vocês é que a gente aprender essa gramática, para a gente aprender a língua, conviver com uma língua, né? Não tenho como descartar a gramática, mas tem essa vantagem de a gramática ser muito, muito próximo à fala, né? Então, depois do que a gente vê aqui na gramática, no contato com uma língua, seja numa canção, seja num seriado, num filme, num livro, num texto, é muito próximo, né? É muito próximo. Então tem essa vantagem. A gramática, ela me dá a língua como ela é no uso, né? Então, todos esses verbos que vocês veem aqui, essa forma, esses verbos irregulares, né? Para a segunda pessoa tu, para você dar uma ordem para alguém afirmativa na segunda pessoa tu, o que você vê aqui é usado, né? São verbos de uso frequente. Eu procuro trazer verbos de uso frequente. Raramente trago coisa rara, coisa estranha, assim. A gente tem que aprender a língua no uso dela. Então, ó, se eu quero dar uma ordem para alguém, tratando essa pessoa, né, por tu, eu digo, ó, verbo ser, ser educado com as personas. Oh, ser educado com as personas. Se eu quero dar uma ordem para alguém, tratando essa pessoa de tu, usando o verbo tener, eu digo tem. Tem paciência com as pessoas maiores. As pessoas maiores são as pessoas mais velhas, né? Você já deve ter visto aqui nas aulas. Quem não viu, tá aqui a informação. Em espanhol, esse adjetivo maior, ele é usado também, né? Para pessoas mais velhas. Geralmente em espanhol eles não usam viejo para dizer que alguém é velho, assim, dependendo do contexto, né? Mas maior, uma pessoa maior, eu estou me referindo a uma pessoa mais velha, com idade, né? O maior aí, ele é mais educado, né? Então, tem paciência com as pessoas maiores, com os mais velhos. O verbo venir ficaria, ó, vem. Vem na minha casa. O verbo ir fica ve. Ve a la escuela. Ve a la escuela. Saber vai ficar sabe. Ouvir vai ficar hoje. A gente não fala em português, escuta, né? Em espanhol, hoje. Hoje, né? Salir fica sal. Sal de aqui.
Esse professor é a mesma forma de sal, sal em espanhol também é assim, sal, né? E aí a gente sabe quando é sal e quando é o verbo pelo contexto, né? A gente percebe. Poner, pon estos libros allí, né? Decir fica di la verdade. Y hacer fica haz los ejercicios ahora mismo, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui um minutinho para você fazer print ou para você anotar. Ah, deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes de marcar esse um minutinho. Ontem, segunda-feira, eu estava terminando de elaborar a prova de vocês, a prova aqui do canal, né? Eu acho que vocês fazem prova em outubro. Precisa olhar o calendário. Eu não tenho certeza, não estou afirmando, tá? Mas eu imagino que seja em outubro, né? Até porque a gente já passou... Hoje é dia 20 de setembro, né? Eu entreguei a prova ontem. A prova tem que ser formatada, analisada. Aí eu acho que é o tempo que depois mandam para vocês todos a prova. Enfim, quem for fazer a prova do canal, eu estava elaborando ontem a prova de espanhol. São 10 questões, vocês já devem estar acostumados. E eu procuro dividir metade interpretação, metade gramática. E a gramática dessa prova vai ser o presente do subjuntivo, que foi um assunto que eu trabalhei no mês de agosto, e o imperativo, que é o assunto que eu trabalhei no mês de setembro, né? A bimestral, agosto, setembro, né? O segundo bimestre acho que vai até a primeira semana de outubro, então acho que depois... Acho não, depois disso, depois do dia 5 de outubro, mais ou menos, é que devem começar a falar em prova para vocês. Eu estou falando isso aqui agora da prova, porque eu terminei ela na segunda, né? Ontem, aí lembrei disso agora. E também para vocês ficarem ligados de que o assunto é esse último aqui, né? Esses últimos. Presente do subjuntivo e imperativo, né? Afirmativo e negativo. Eu lembro também que a gente trabalhou festas populares, vocês lembram que teve uma aula sobre Dia de los Muertos, La Tomatina. Então, procurei também trazer aquela temática para a nossa avaliação bimestral. Ana Cristina e Gabriela ali assistindo a aula pelo YouTube, tá? Ó o pessoal chegando. Buenas, Aurora, buenas tardes. Então, ó. Vou pedir para marcar aqui um minutinho, que é o tempo que vocês fazem print. Eu sei que tem um pessoal que anota enquanto eu falo, né? Termina de anotar. Porque a gente vai precisar desses verbos para poder fazer já os exercícios, tá? Meu amigo Jorge, bora marcar um minuto para os meninos aí. Um minuto. Grande para comida alheia. Ok, vamos lá. Ó, o pessoal chegando para a aula, Jorge. Fartura, Flores, Pavo Sul, Pimenteiras, Ribeiro Galhota, Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz dos Milagres. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Bora lá, bora pro exercício, tá? Então, ó, você acabou de ver
né? Vou escrever até aqui, exercício. Ó, as questões da prova de gramática, tem uma parte de gramática. Exercícios. A parte de gramatical da prova é nesse modelo que a gente trabalha em sala de aula. E pensando em vocês que assistem a aula para prestigiar, né? A pessoa vai para a aula, assiste a aula, aprende ali o conteúdo, trabalha o modelo de questão. Então, trabalha o mesmo modelo na prova, tá? Bora testar? Aqui como é que fica? Então, o Jorge vai marcar para vocês tentarem resposta, né? Arriscarem uma resposta, acharem resposta. 1 minuto, Jorge. Ok, vamos lá então. Ó, bora lá. A gente está trabalhando imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo para a segunda pessoa tu. O verbo é o verbo poner. É irregular. Ele é irregular para a segunda pessoa tu, né? Tava bem aqui na tabelinha, né? Ok, deixa eu só esperar que as meninas trocarem aqui as intérpretes. Cadê? Pronto, fizemos a troca. Então, o verbo poner para a segunda pessoa tu fica pon. Então, onde é que você marca aqui? Você vai marcar a letra E. Pon esos platos allí. Tá aqui. Pon esos platos allí. Coloca, a gente falaria em português, né? Esses pratos ali. Pon esos pratos allí. Pongamos é para nós outros. Pongais é subjuntivo, né? Para vós outros. Isso aqui não existe. Pongas é imperativo negativo. Não pongas. É pon. Pon esses pratos allí, tá? Questão 2, dentro do mesmo assunto. Qual é o assunto para quem acabou de chegar? A gente está trabalhando, né? Boa tarde, pessoal do YouTube. A gente está trabalhando imperativo afirmativo para a segunda pessoa tu. Essa tabelinha que a gente está vendo bem aqui. Alguns verbos têm um imperativo afirmativo, ou seja, quando eu dou uma ordem afirmativa, na segunda pessoa tu. E é o que a gente está trabalhando hoje. Porque quando é imperativo afirmativo para tu, geralmente vem do presente, do indicativo, sem o S. Foi assim que a gente aprendeu semana passada. Tô tratando alguém de tu, quero dar uma ordem, né? Cantar, eu canto, tu cantas, tiro S, canta. Subir, eu subo, tu subes, tiro S, sube. É como no português. Quando você dá uma ordem para alguém, tratando essa pessoa de tu, o verbo vem lá do presente, do indicativo, sem o S. Mas tem os irregulares para a segunda pessoa tu, que são esses da tabela, que é o que a gente está vendo hoje, né? O verbo ser fica ser, tener, tem, venir, vem, ir fica ver, saber, sabe, oír, hoje, salir, que é o verbo sair, sal, poner, que é o verbo pôr, colocar, que a gente usou na questão, pon, decir, di, e hacer, as, né? A gente começou a aula falando sobre isso aqui. Então, quem acabou de chegar agora, né?
não perdeu muita coisa não, tá? Então, só para você se localizar e saber o que é que nós estamos fazendo hoje. Vamos lá. Essa foi a primeira questão. Tá até animadinho aqui, ó, PON, né? Vou para a segunda. Marco também o tempo de 1 minuto para que vocês tentem responder. Jorge, por favor, 1 minuto. Ok, vamos lá? Então, acertou. Estamos trabalhando verbos irregulares. Que verbo é? É o verbo a ser. A ser significa fazer, né? Tá ele bem aqui, ó. A ser, como é que é a forma do verbo? As. Então, ó. As um pouco mais de crema pasteleira. Em português, a gente fala faz, né? Faz, né? Um pouco mais de crema pasteleira, um pouco mais de crema pasteleira. Crema em espanhol quer dizer creme, né? A palavra crema. E pasteleira é confeiteira, confeiteiro, né? Como é que fala em português creme confeiteiro, creme de confeiteiro? Não sei se vocês já ouviram falar. É um negócio de de doce, de confeitaria, à base de gema, é, baunilha, enfim, chama crema pasteleira, né? As, um pouco mais de crema pasteleira. Resposta letra C, né? Terceira questão é o verbo descer, também irregular, na segunda pessoa tu. Jorge vai marcar para vocês 1 minuto para que vocês tentem. Jorge.
Ok, vamos lá. Deixa eu dizer para vocês. Olha só. Questão 3. Eu quero que você coloque o verbo decir, que significa dizer, no imperativo afirmativo para a segunda pessoa tu. Esses exercícios que nós estamos fazendo agora, eles são baseados na irregularidade de alguns verbos para a segunda pessoa. Então, em espanhol, quando você trata alguém de tu, você está dando ordem para a pessoa, né? Tratando ela de tu, uma ordem, um comando, um pedido, né? Alguns verbos são irregulares para a segunda pessoa tu. Esses verbos, eu trouxe eles, ó, nessa tabela. Nessa tabela. Alguns verbos têm a sua irregularidade na segunda pessoa tu, né? É irregular. Aí olha para a tabela. Verbo ser, tener, venir, ir, saber, oír, salir, poner, ó, decir. Que é o verbo da terceira questão. Então, como é que fica? Di. Di la verdade. Ó. Decir tu, di la verdade. Tem um acentinho, tá? Então, é a letra B. Di la verdade a tus padres. Né? Em português, você fala diz. Diz a verdade para os teus pais, né? Em espanhol, di. Di la verdade a tus padres. Então, não esqueça, você vai precisar daquela tabela para saber os verbos irregulares, tá? Que a gente viu aqui no comecinho da aula. E aí eu continuo com o mesmo conteúdo. Vou para a quarta questão. Dessa vez é o verbo ser. E o Jorge vai marcar 1 minuto também, Jorge. Ok, pessoal, vamos lá. E aí, né? Ah, muito bem, pessoal. Pessoal de... Sim, pessoal de Ursuí, eu vou voltar para vocês fazerem o print da tabelinha lá, né? Vou voltar ali. 1, 2, 3, volto já. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Letra C, né? Exatamente. Pessoal de Flores. Já eu volto pro pessoal de Uruçuí. Tem um pessoal que chegou depois do início da aula. Quem chegou depois do início da aula, deixa eu dar logo aqui a resposta. Letra C, né? Tem que estar acentuado, viu? C, más paciente com os niños, né? Em português fica igual também, se você vai tratar alguém de tu, usando o verbo ser. E tem que estar acentuado para diferenciar do pronome reflexivo. Tipo, ele se banha. Então, o acento ali é acento diferenciador. Diferenciar o verbo no imperativo do pronome reflexivo, né? Então, ser mais paciente com os niños. Vou terminar aqui o exercício, concluo o exercício, e aí eu volto ao primeiro slide, para o pessoal ter a tabela ali de conjugação. Vou voltando às questões e aí a gente continua. Mas eu vou primeiro concluir aqui, tá? Questão 5.
Aqui é reflexivo, bora ver. 1 minuto, Jorge. Ok, bora lá. Então, veja. É o verbo ir, né? É o verbo ir. Esse SE que vai depois significa dizer que eu quero que você use ele com pronome reflexivo. Pronome reflexivo é aquele que o sujeito pratica e sofre a ação. Vamos lembrar quais são os pronomes reflexivos? Eu me banho, tu te banhas. Olha o pronome para o tu. Ele, ella, usted se banha. Nosotros nos banhamos, vosotros os banhais e ellos se banham. Então tem que ter no final o pronome, ó, te, tá? O verbo ir na segunda pessoa tu, vamos lá constar nossa tabela, ó. O verbo ir na segunda pessoa tu fica, ó, verbo ir, ver. Ver. E aí eu coloco o pronome depois, porque é imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo, o pronome vai depois do verbo, junto ao verbo, formando com o verbo uma só palavra. Então, ó, V junta com o pronome T, VT. VT de aqui, por exemplo, né? Aliás, é o que tem aqui. VT de aqui ahora mismo. A pessoa está mandando a outra sair, né? Vete de aqui ahora mismo, tá? Na letra D, D de 2, isso aqui, id, é imperativo afirmativo para vosotros, que é o vós dos espanhóis, né? Id. Se fosse vosotros, era isso, id, né? Mas como é tu, vê, mais o pronome te, vt, tá? Para esclarecer aqui o vajamos aqui é nós outros. Aqui é para nós outros. Né? Vajamos-nos. Eu quero a segunda pessoa tu. Bom, aqui a gente terminou os exercícios sobre imperativo. Eu vou voltar aqui à tabela. Deixa eu apagar, porque está todo riscado. Aí o pessoal que não... que chegou depois, bem depois, um pouco depois da aula, tá aqui para vocês fazerem print. Eu não vou nem pedir para marcar tempo, não. Vou esperar aqui uns 20 segundos, que acho que é o tempo que todo mundo faz print, tá? Então, quem não fez print, vocês fazem print para ir adiantando. Enquanto eu estou falando, vão providenciando. Para ir adiantando o conteúdo, né? Ter logo ali o conteúdo e tal. Até falei um pouco mais cedo que esse conteúdo imperativo, ele vai lá para a prova. Elaborei a prova de vocês ontem, segunda-feira. Metade interpretação de texto, metade gramática,
A gramática, as questões são nesse modelo que a gente acabou de fazer. E qual é o conteúdo mesmo? O de agosto, subjuntivo, e o de fevereiro, perdão, fevereiro não. O de agosto, eu tô com a cabeça em fevereiro, Jorge. Já que é carnaval, como é que pode? O de agosto e o de setembro. Agosto foi presente do subjuntivo e agora em setembro os imperativos, tá? Beleza? Procurei cobrar na prova, na interpretação, aquelas festas populares que a gente conheceu, né? Mas a prova só é lá para outubro, né? É porque a gente tem que fazer com antecedência, porque tem que formatar, conferir, para chegar tudo bonitinho aí para vocês depois aí, tá bom? Fizeram o print, né? Deu tempo, né? Então bora para questão 1, que o pessoal de Uruçuí havia pedido para ter o material, né? Tá aí. A resposta é a letra E. A resposta é a letra E. Todo esse exercício que a gente fez agora, eu usei a segunda pessoa tu. Por quê? Para treinar o assunto, que é a irregularidade da segunda pessoa tu. Alguns verbos são irregulares na segunda pessoa tu. Tá lá naquela tabelinha. Então a gente fez nos exercícios, né? Tudo na segunda pessoa tu. Questão 2, pessoal de Uruçuí pediu para fazer print. Serve para os outros também, né? Quem também chegou um pouco depois. Eu espero aqui mesmo. Questão 3. Ok? Da questão 4, acho que vocês já pegaram, né? Questão 4, C. Questão 5, BT. BT de aqui agora mesmo, né? E aí nós vamos para a questão 6. Bom, a questão 6 é uma questão de V ou F, tá? Você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá? Então, aonde tem aqui números, eu vou até tirar os números. Deixa eu fazer isso aqui, espera aí. Vou tirar esses números, tá? Para você não confundir. Você vai dizer se a afirmativa é verdadeira ou é falsa de acordo com o texto, tá? Se é verdadeiro ou se é falso de acordo com o texto. Vou fazer de uma forma diferente. Eu vou marcar um tempo para que vocês leiam o texto, tá? Vou marcar um tempo para que vocês leiam o texto. E aí volto eu para traduzir e comentar. Vamos fazer essa experiência. Vamos ler o texto, ver o que é que vocês conseguem entender. Se conseguir responder as questões lendo aí do jeito que está, respondam. Mas aí eu volto, leio o texto, e aí a gente vai comentar, vai responder, vai corrigir. Mas vamos fazer essa experiência. É uma questão que está toda em espanhol, né? Toda em espanhol. Bom, eu vou marcar 2 minutos para isso aí, tá? Você lê o texto, dá uma olhada nas questões. E aí, quando a gente for comentar, você analisa aí como é que foi o seu entendimento, se foi realmente isso que você entendeu. Jorge, a gente vai marcar dessa vez 2 minutos.
Vamos lá. Não sei se você percebeu, devem ter percebido, que o texto é uma campanha de prevenção ao uso de drogas, né? Geralmente essas campanhas são feitas pelo governo, pelos governos, né, dos países e tal. São campanhas de prevenção. Elas não são voltadas para quem já faz uso de droga, né? Mas para quem ainda não faz. E geralmente essas campanhas de prevenção do uso de droga, elas são voltadas para um público jovem, né? Adolescente, pré-adolescente, gente que ainda não teve contato. Então, a intenção dessas campanhas é prevenir, é fazer com que as pessoas, as crianças, os adolescentes não tenham contato, não usem. E aqui diz assim: en el tema de la droga, tú tienes la última palavra. Ou seja, no tema, no assunto da droga, tu tens a última palavra. A última palavra é tua. Ou seja, de dizer sim ou não, né? Também não sei se vocês perceberam que o texto é um diálogo. É alguém oferecendo droga e a outra pessoa negando. Reparem que quando a pessoa nega, tá escrito em caixa alta, ó, no. No, né, ó, no. E em chat, na internet, né? Escrever em caixa alta é para representar grito, né? Um grito, falar em voz alta, não é isso? Tem até chat que pede que as pessoas não escrevam em caixa alta porque significa grito, né? E aí foi usado esse recurso. Não. O não está em caixa alta para dizer que é um não enfático. O não é o não do espanhol. Então veja como é interessante essa questão de como a gente olha para um texto para interpretar esse texto, né? Eu vou ler o texto primeiro em espanhol, vocês já leram? Não sei se conseguiram responder a questão, se foi tempo suficiente. Mas eu vou ler ele primeiro em espanhol, como vocês já leram, e depois faço tradução. Aqui diz assim: Tengo algo para ti. No. Ven, hombre. No. Prueba un poco. No. Vas a alucinar. No. No te cortes. No. No seas gallina. No. Solo una vez. No. Te sentirás bien. Falta aqui um S. Te sentirás bien. No. Hazlo ahora. No. Tienes que probar. No. No pasa nada. No. Estás deseando. No. Di que sí. No. O não venceu aqui, né? A pessoa conseguiu negar, não aceitar até o final. Esse texto daqui também, porque os verbos estão, ou muitos verbos, estão no imperativo. É alguém sugerindo que a outra use droga, mandando às vezes, né? Então, alguns verbos estão no imperativo. Como é um assunto que a gente vem trabalhando no mês de setembro, então a questão ela casa direitinho dentro do nosso tema. É uma questão da UNB, né?
e a gente vai tratar ela como se fosse verdadeiro ou falso, né? Ela tem um formato diferente, mas a gente vai julgar se o que se fala sobre o texto é verdadeiro ou falso. Agora eu faço a tradução, né? Que eu falei, não, já já eu faço a tradução. Preste atenção, essa questão é uma questão de verdadeiro ou falso. Eu vou dizer se o que se afirma é verdadeiro ou é falso. Não tem uma resposta correta, Não, é julgar se é verdadeiro ou falso. Questão de VOF, a velha questão de VOF. Traduzo. Tenho algo para ti. Não. Vem nombre seria mais ou menos, vamos lá, cara, né? Não. Prova um pouco. Não. Vais alucinar. Não. Não corte a onda. Não. Não sejas galinha. Covarde, né? Não sejas galinha, né? Não. Só uma vez. Não. Te sentirás bem. Não. Faça agora mesmo. Não. Tens que provar. Não. Ó o capeta aqui, ó. Não passa nada, não vai acontecer nada. Não passa nada, né? Não. Lo estás desejando. Tu estás desejando. Não. Diga que sim. Não. A pessoa resistiu, né? Foi assim que vocês entenderam? Então, bora lá. Julgar se é verdadeiro ou falso. Eu vou traduzir primeiro a sexta questão. E aí a gente volta para dizer se é verdadeiro ou falso. Vou ler em espanhol, na sequência traduzo. Em espanhol, sexta questão. En el texto queda claro que se recoge una conversación en un grupo de varias personas. El tratamiento de los personajes es informal. El encuentro se realiza en un lugar conocido, al aire libre. Uno de los personajes es hombre. Então, vamos chamar assim. Letra A, B, C, D, tá? Letra A. Se colheu, se pegou uma conversação em um grupo de várias pessoas. Antes, perdão, o enunciado diz assim, no texto fica claro, queda aqui é do verbo quedar. Quedar significa ficar, quedar. Então, no texto fica claro. Interessante isso aqui, né? Fica claro. Tem que estar claro lá no texto. Tá? Então, no texto queda claro. Letra A. Se colheu, se pegou uma conversação em um grupo de várias pessoas. É uma conversação entre várias pessoas? É uma conversa em grupo? É alguém oferecendo droga e outra pessoa negando. Olha o título. En el tema de la droga, tú tienes la última palavra. Tenho algo para ti. Tenho algo para ti. Aí a resposta é não. Não quero, né? Então não é uma conversação em grupo. Não é uma conversação em grupo de várias pessoas. Então é falso. A letra A. Vamos conferir, Adriel. Vamos conferir. Vamos já lá. B. O tratamento entre os personagens é informal. O que é um tratamento informal? Quando tem intimidade, quando você trata a pessoa pelo primeiro nome, quando você trata a pessoa de tu, quando você usa gíria. Ele usa gíria. Não sejas galinha. O que ele quer dizer com não seja galinha? Em espanhol quer dizer covarde, né? Ó, não seja galinha, deixa de ser galinha.
Espanha é covarde, tá? Né? Trata a pessoa de tu. Tratar a pessoa de tu pelo primeiro nome, usar gíria no texto, isso é característica de informalidade. Então, a letra B, ou o item 2, se você quiser, é verdadeiro, tá? É verdadeiro. C. O encontro se realiza em um lugar conhecido ao ar livre. O encontro se realiza em um lugar conhecido ao ar livre. Tem alguma coisa nesse texto que me diga que é num lugar conhecido? E ainda mais, ao ar livre? Se você ler o texto mais uma vez, ó, lembra do enunciado, no texto fica claro. Se você ler o texto mais uma vez, não tem nada que me diga se é em lugar fechado, lugar aberto, se é em casa. Não tem nada que me diga onde é o lugar dessa conversação. Então, é falso, né? E um dos personagens é homem, né? Vem, nombre. Sim, é verdadeiro, né? Fica claro, né? Vem, homem. Vem, nombre. Vamos lá, homem. É verdadeiro. Então, FV, tá? Uma questão de verdadeiro ou falso. Isso é uma questão de interpretação de texto. No modelo de questão que a gente no Enem não tem, né? É uma questão própria da UNB. Na verdade, acho que é uma questão de coluna. Você marca numa coluna verdadeiro ou tá falso, é algo assim. Mas é uma questão de VOF, né? É uma questão de interpretação, né? Muitos dos verbos aqui estão no imperativo. Assunto que a gente trabalhou agora no mês de setembro. Acabei de trabalhar, né, imperativo com vocês. Quando ele fala aqui prueba, né? Não seias, né? Mas cadê? Vem, do verbo vir, que a gente acabou de ver, né? É imperativo, tem imperativo aqui. A hora. Di que sim, ó. Di, do verbo descer, tá? Pronto. Beleza, meus queridos. Ó, o pessoal chegando. Fartura, Flores, Pavo Sul, Pimenteiras, Ribeiro Galhoto. Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz, Uruçuí. Acabou a primeira aula, a gente tem a segunda. O Jorge vai passar aí os recados, os reclames do canal. E a gente se vê já já para a segunda aula. São 2 aulas. Jorge, a gente volta com esse slide aqui, tá? Esse próximo slide. Até já.